Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de história, vamos abrir o nosso livrinho lá na página 20 e nós vamos falar sobre os sujeitos da história. Então, antigamente, as pessoas elas não tinham como contar os seus dias, elas contavam os dias através dos dias e das noites, né? Quando tinha o nascer do sol e o pôr do sol, eles entendiam que tinham passado um dia. Quando também eles contavam através das fases da lua, quando tinha as 4 fases, eles entendiam que tinham passado um mês. E ao passar das estações do ano, eles entendiam que tinham passado um ano. Depois do nascimento de Cristo, o Papa Gregório XIII, ele fundou, fez o calendário que nós usamos hoje. E por isso que às vezes, quando nós estamos vendo algum filme, ou lendo algum livro, fala sobre alguma data AC, que significa antes de Cristo, ou DC, que significa depois de Cristo. Então, esse calendário gregoriano, esse que nós utilizamos hoje, que define dias, meses, tá? Então, esse calendário e semanas, esse calendário ele foi definido pelo Papa Gregório XIII. E por isso que nós chamamos de calendário gregoriano, tá? E ele foi fundado a partir do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, ele é um marco para a história, porque as fontes históricas começaram a surgir a partir daí. Antes eles só tinham como fontes históricas algo palpável, por exemplo, algum livro, algum documento que eles guardavam, alguma notícia que eles registravam, tá? Mas depois de um certo tempo, as fontes históricas elas passaram a não ser tão confiáveis e adicionaram outras. Por exemplo, as fontes não escritas e os documentos arquitetônicos. Então, nós podemos ver isso lá na página 22, que fala sobre os documentos escritos. Bem aqui no nosso livrinho. Vamos lá? Então, os documentos escritos são livros, jornais, revistas, bilhetes, narrativas pessoais, livros com lendas, orações, inscrições com diversos objetos, enfim, qualquer registro grafado por alguém pode ser considerado uma fonte escrita, tá? Tem também a fonte não escrita, o documento não escrito. Pode ser passado de geração em geração através da tradição oral, pode ser também estátuas, pode ser pinturas, tá? Então, essas fontes, documentos não escritos, são tipos de fonte correspondente a iconográficos, materiais, orais, mas precisamente imagens, como desenhos, mapas, pinturas, esculturas, fotografias, cartazes, propagandas, medalhas, rótulos, músicas, filmes, documentos, enfim, qualquer objeto que possa ser estudado e não tenha a forma de uma fonte escrita. E tem os documentos arquitetônicos, aqui embaixo, que são construções, casas, prédios e apartamentos, igrejas, cemitérios, estações de trem, pontes e etc. Qualquer construção que possa ser estudada para descobrir fatos sobre o passado. Então, eu acho que vocês já viram algumas casas antigas em algumas grandes cidades. Essas casas, elas são chamadas de patrimônio histórico. Então, elas são tombadas pelo Estado. Então, essas casas, esses locais que retratam a história daquela cidade ou daquele local, ela não pode ser modernizada. Ela pode ser reestruturada, ser pintada, ser reparada aos danos, de alguns defeitos, mas ela não pode ser modernizada. E nós podemos ver isso no nosso estado e em outros estados também. Existem lá em Pernambuco e Recife muitas casas que são consideradas patrimônio históricos, tá? Porque Pernambuco foi uma das primeiras cidades a serem colonizadas, tá? Então, meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Nós tivemos aula ao vivo
E a tia Cristina se preocupou com vocês que não estiveram na aula ao vivo, estou gravando essa aula para vocês. Então, vocês vão fazer a atividade da página 23, 24 e 25 do livro de História. Qualquer dúvida, pode me procurar no privado, tá bom? Que a tia Cristina vai tirar a sua dúvida. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.